Deixa eu ver se tá todo mundo me vendo aí. Deixa eu ver, bate-papo com o handbolista 59. Programa de número 59. Muito, nossa, é muita coisa. Grande Sheila tá com a gente aí, Cauê, tá uma galera aí. Boa, boa. Nossa convidada hoje super especial, participação em Jogos Olímpicos, seleção brasileira. A mulher tem um currículo sensacional. Fala, Felipe, tá com a gente aí. Aí, a Ana tá com a gente aí. Deixa eu chamar ela aqui pra gente começar. Galera, só deixa eu dar uns recadinhos aqui. Eu vou deixar aqui. O Wander também tá com a gente aí. Aí. Bora lá. Mete o aviãozinho aí, chama a galera. Aproveita que você tá almoçando aí, quem tá almoçando, e já chama a galera aí também. Ana, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E você tá me ouvindo? Tudo certo? Tudo certo, perfeito. Legal. Que demais. Show. Bora lá, vamos começar? Bora. Tudo bem com vocês? A galera aí tá tudo legal? Tá todo mundo ouvindo? Boa, isso aí. Galera, então, oficialmente, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para o bate-papo com o handbolista de número 59. 59 celebridades passaram por aqui e hoje nós temos uma convidada super especial, nossa Ana Amorim, que vai contar para a gente todos os bastidores aí que ela tem vivido nos últimos anos. Vai falar de Jogos Olímpicos, vai falar de carreira, vai falar de família, vai falar de handball. Tem muita pergunta aqui. E eu estou muito ansioso, muito feliz de estar aqui, dando ter aceitado esse convite. Ana, queria te agradecer do fundo do coração por ter aceitado o nosso convite e dizer que, pô, é sensacional. O bem mais precioso que a gente tem é o tempo. E quando você disponibiliza o seu tempo para estar conosco, eu estou muito feliz. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Imagina, eu que agradeço o convite de vocês. O tempo que a gente disponibiliza para falar de handebol é tão pequeno perto de tudo aquilo que o handebol trouxe para a nossa vida. Então, é de coração, é gostoso. Eu adoro falar de handebol. E tô aqui, pode começar com as perguntas. Vamos ver o que vocês têm aí para saber de mim. Vamos lá. Show de bola. Ô, Ana, nós estamos aqui no Bate-Papo Corrida de Bolícia de número 59, né? E dentro desses programas a gente trouxe várias pessoas já, né? Atletas, dirigentes, árbitros, jogadores, né? Todo handbolista a gente sempre traz aí do handball de quadra, handball de praia. E a galera que segue a gente aqui, a gente tem percebido que é uma galera que está muito próxima da nossa idade, mas tem uma galera também muito novinha que às vezes pode ser que não te conheça ainda. Então eu queria que você se apresentasse para a galera. Vamos lá, então. Eu sou a Ana Amorim, né? Sou conhecida no handebol por Ana Amorim. Eu fui atleta profissional durante 18 anos. Joguei em clubes brasileiros, joguei em clubes europeus, participei de vários campeonatos com a seleção brasileira. Joguei na Olimpíada em 2004, que foi, eu acho, a maior conquista, né, no handebol, apesar de a gente não ter conquistado uma colocação excelente, mas foi maravilhoso ter participado da Olimpíada. E, enfim, tudo que eu posso falar do handebol, que só traz experiência legal para quem está começando aí, e trazer um pouquinho das memórias para quem é da nossa idade, para relembrar um pouquinho do que a gente passou e que está tão diferente, né, do que a gente vê no handebol hoje em dia. Então, eu fico à disposição para as perguntas, quem quiser saber, bora lá que a gente vai falar bastante, então. Legal. Ô, Ana, me fala uma pergunta, é uma pergunta aqui muito interessante. Você já é de Blumenau, né? E você já começou jogando numa equipe que tem um treino ali sistematizado, organizado em Blumenau, ou você começou jogando handball na escola? Como é que foi esse início de carreira? Na verdade, eu comecei a jogar pela escola. A escola que eu comecei a jogar foi a escola que lançou Thiago Splitter para o basquete, que lançou Duda Amorim também para o handebol. Então, é uma escola muito forte no vôlei nacional. Eles estão sempre em competições. Eles incentivam muito. O nome da escola é Barão do Rio Branco. E eles incentivam muito a prática esportiva. Eles levam muito a sério. E assim, a Ana Moser do vôlei também saiu dessa escola. Então, a gente começou lá. Eu comecei em tudo, né? Era basquete, era ginástica olímpica, ginástica rítmica, balé, vôlei, handebol, atletismo. Eu fiz de tudo na minha vida esportiva, lá pela escola.
E aí eu comecei a me destacar no vôlei e no handebol. E aí chegou um momento em que eu tive que decidir, vamos lá, se quiser realmente focar e seguir um caminho, eu tive que abrir mão de um deles, então deixei o vôlei de lado, apesar de, conhecendo várias pessoas que me viram jogando na época, diziam que eu teria um futuro tão brilhante quanto eu tive no handebol. Mas o meu coração me chamou para o handebol, escolhi o handebol, então, e dali eu comecei a treinar aqui na cidade de Blumenau, que já tinha uma equipe também formada, né? Eles já jogavam a Liga Catarinense, eu nem lembro mais como é que são os nomes, tudo muda tão rápido, né? Campeonato Catarinense, Campeonato da Liga Nacional, o JASC, né? A gente foi muito forte no JASC, tinha uma estrutura muito legal. Blumenau também lançou muitas jogadoras de handebol para a seleção brasileira. Então, foi ali que eu comecei a realmente direcionar o meu caminho para a carreira esportiva no handebol mesmo. Ô, Ana, e quando que deu aquele start? A gente já tem pergunta aqui, eu já vou compartilhar com a gente. Quando que deu aquele start, assim, falou assim, não, putz, realmente eu vou seguir. Você já estava jogando, mas quando teve algum momento que você falou assim, não, é isso que eu quero para minha vida? Para te ser sincera, não teve esse momento de dizer, cara, vamos. Eu deixei seguindo e deixei aquele flow. Toda vez que eu recebia um convite para jogar em algum lugar, ou então, né, logo cedo eu já comecei com a seleção brasileira, tinha 14 anos na minha primeira convocação. Então, eu fui deixando levar e aquilo ali era apaixonante para mim. Eu sempre tive o apoio muito forte dos meus pais, nunca me barraram, né? Então, aquilo ali me fazia muito bem. Eu sempre fui uma aluna exemplar na escola, então eu não tinha por que meus pais, não vai no handebol, fica em casa estudando. Então, eu aproveitei essa onda e fui deixando levar. Eu acho que o momento em que me deu um estalo, em que eu falei, tá, legal, ok, quero jogar handebol, eu acho que a partir do momento que eu comecei na seleção, nas seletivas, né? Que daí iam lá 40 meninas para jogar, para serem selecionadas para um certo campeonato. Então, eu acho que ali foi o momento em que, ok, é isso que eu quero seguir, tô no caminho, vamos embora. Que massa, olha lá. Ô, Ana, a gente vai fazer um bate-bola, vai e volta aqui, tá bom? Pra gente não seguir uma ordem Bora, aqui, pra não bora, ficar muito quadradinho, bora. tá bom? A galera aqui do Leva na Esportiva, uma página muito legal, a galera que não tá seguindo eles lá, segue lá, tem muito conteúdo, muita entrevista, muita reportagem, muito legal, segue nossos amigos lá. E a Ana deu uma entrevista pro blog deles, né, Ana? Como é que foi? Cara, foi muito gostoso. É bom falar de handebol, né? Então, assim, eu acho que eu lembro muito dessa entrevista justamente pelo momento em que ele começou esse vai e volta de perguntas. E aí ele me colocou numa situação complicada de dizer quais, né, fazer um time ali, 7 jogadoras que eu selecionaria hoje, né, não jogando, talvez que já tenham sido aposentadas, mas assim, aí me colocou numa situação difícil, né? Porque a gente, em 18 anos de carreira, e mais todo esse tempo que eu tenho acompanhado depois que eu parei de jogar, meu Deus, né? Como é que eu vou escolher 7 jogadoras? Então, foi bem bacana, foi uma entrevista muito gostosa, agradeço. Quem não viu, tá lá no meu, tá no meu perfil, tá no perfil deles também, só acompanhar. Legal. Ô, Ana, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Quando você, aos 14 anos, já teve a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira, né? Possivelmente tinha atletas que já eram bem mais velhas que você, né? E como é que foi esse primeiro momento com a seleção brasileira, essa receptividade das meninas que já tinham uma certa, alguns anos a mais que você, né, no nível de seleção brasileira? Como é que foi esses primeiros momentos? Conta pra gente. A seleção era, se eu não me engano, era cadete na época. Era acima da categoria que eu tava. Eu não lembro exatamente. Mas oi, prima. Minha prima tá aqui, ó. Ela jogava de ponta esquerda, né, Nara? É muito gostoso, porque mesmo sabendo do teu potencial, naquela época a gente não ficava em evidência o tempo inteiro falando sobre quem eu sou, o que eu fiz. A gente não tinha um histórico tão grande. Então, quando chegava na seleção brasileira com 40 meninas, com 20 meninas, né, para fazer uma seletiva, para fazer uma fase de treinamentos, a gente se isolava num canto do mundo, né, num canto do Brasil, e fazia então os treinamentos. E sempre tinha aquele negócio de ficar, poxa, olha o que essa menina fez, uau, olha o que aquela menina faz. Isso que era tudo da nossa idade, né? Mas quando tu olhava para as categorias acima, então eu sempre, sempre, sempre fui a bebê dos times que eu joguei. Então, desde clubes, em todos os clubes que eu joguei, eu sempre era neném. E eu sempre tinha as mais velhas na minha frente. Então, era aquele negócio de ficar realmente
admirando, babando, acabava o treino, pegava a bola no canto e ia lá tentar fazer aquele arremesso que ela tinha feito. Enfim, eu acho que essa questão de tu ter um ídolo do teu lado, tu ter alguém mais velho, com mais experiência na tua frente, não só no esporte, mas em qualquer área da vida, inclusive na empresarial, te traz essa expertise para te ter, ó, tá dando certo para a pessoa, né? Tá dando certo para aquela empresa. Tu consegue, então, tentar direcionar teus esforços para conseguir fazer igual, ou fazer pelo menos tentar fazer igual, né? Então, muito bacana. Você se lembra de alguém no comecinho que você poderia Meu destacar? Deus, eu lembro de um monte de gente. Ai, aqui eu acho que a nível Brasil, antes de a gente começar a jogar a nível exterior, eu acho que a Zezé era até hoje é minha ídola, adoro, gosto dela. E depois que a gente vai jogando com as meninas da seleção, a gente vai conhecendo as outras. Mas naquela época, quem eu tinha em evidência era a Zezé. Ela, para mim, realmente na época era a melhor jogadora. Que legal. A Zezé já participou com a gente aqui também no Bate-Papo Handbolista. Eu não vou lembrar o episódio, porque já tem bastante gente já, mas ela é muito especial também. A gente é super fã dela. Ô, Ana, e aí você continuou seguindo carreira, jogando em Blumenau, né? Além de Blumenau, quais foram os outros times que você participou aqui no Brasil? Daqui de Blumenau eu fui bem cedinha. Antes dos 18 anos eu já fui jogar em São Bernardo do Campo, na Metodista, né? Então lá eu fiquei um ano e meio. Nesse meio tempo eu já jogava com a seleção brasileira, então já fazia Pan-Americano, Sul-Americano. E em 2003 nós tivemos o Campeonato Mundial Júnior na Macedônia. E foi onde eu recebi o convite para jogar lá, né? Fazer um contrato profissional num clube profissional europeu. Então foi a primeira vez que eu tive contato com fora do Brasil e acabei aceitando na primeira oportunidade, bem louca. Não sei como é que minha mãe deixou eu ir para lá. Ninguém conhecia a Macedônia, ninguém conhecia os clubes. Na época era famoso onde a Xana estava. Eu fui a terceira menina a sair do Brasil para jogar no exterior. Então a gente conhecia o quê? A Espanha, que estava a Xana e a Darli, e a Áustria, que estava a Dani Piedade, né? Então, meu Deus, a Ana vai para onde? Para Macedônia? Teve um auê no, né, de comentários, como é que corajosa, o que, que tu vai fazer lá? E aquele ano, o time tinha sido campeão europeu no ano que eu fui, né? Tá, tinha acabado de ser campeão europeu da Liga da Champions League. Então, meti a cara, fui na cara, na coragem, não conhecia, não falava a língua, não conhecia a cultura, foi um choque cultural muito grande, é bem diferente do que hoje a gente vive no Brasil. Mas de clubes, então, respondendo de fato a tua pergunta, foi Blumenau, fui para Metodista, que no começo era Santo André, depois virou São Bernardo, e aí já fui para o exterior, já comecei a jogar na Macedônia, joguei 6 anos no Kometal György Petrov. Depois eu fui um ano na Turquia, que foi uma das melhores temporadas que eu fiz, muito legal jogar lá. E fiz um ano na Hungria também. Então essa foi minha carreira Show, esportiva de muito bom. clubes. Antes da gente pegar o avião para a gente viajar para fora, Ana, eu vou fazer outra pergunta aqui, voltando rapidinho. De Blumenau, você veio já para São Paulo, jogar aqui na Metodista, em São Bernardo, e já tem uma certa diferença ali de cultural, né? A cidade, todo o clima e assim por diante. Antes, manda um beijo aqui ó, para Patrícia, acho que é Patrícia, pai já passou aqui, tá super interagindo com a A gente, muito Patrícia legal. Paixão é a paixão da minha vida. Eu acho que o handebol trouxe não só ela, como a irmã dela, que jogou comigo na seleção brasileira, a Bia Paixão, e toda a família. E agora entra justamente a família delas nesse assunto de São Paulo. Eu saio de uma cidade que é desse tamaninho, né? Super quieta, tudo fecha sábado, domingo, naquela época, então. E fui morar em São Paulo, no meio daquele auê de, né, São Bernardo, na verdade, mas querendo ou não, tem essa parte de São Paulo que é super badalada, é aquele negócio que tu quer uma comida indiana às 4 da manhã, tu acha totalmente diferente do que a gente tem em Blumenau, né? Então, para mim, foi um choque cultural, foi um choque de treinos, porque era um outro perfil de treinamento, né? Foi a primeira vez que eu fui morar sozinha, então até então morava com a minha mãe, tinha minha roupa lavadinha, tinha comida feita, nunca precisei me preocupar com isso. E quando eu fui para São Paulo, a gente morava num apartamento em 4 meninas, e aí começou então a ter, a ter que se virar sozinha, né? Fazer comida, fazer as compras, lavar a própria roupa, enfim. Eu levo muito como aprendizado. Foi muito gostoso porque
tu aprender a dividir o teu espaço, o teu tempo com outras 4 meninas que praticamente tu não conviveu na vida. Eu só conhecia bem a Kelly, que jogou comigo aqui em Blumenau e foi para lá também naquele ano. E aí as outras meninas que a gente mantém uma amizade muito forte até hoje, porque realmente se transforma numa família, né? Tu tem que aprender a lidar com a louça que ela deixou suja, ela comeu um pedaço do meu queijo, enfim, são os perrengues, são os perrengues que a gente passa quando vai morar sozinha, né? Então, muito bacana, muito gostoso, assim, foi um aprendizado muito legal. E eu acho que esse foi o maior choque na hora que eu saí de casa para morar sozinha. Ali, eu acho que foi o pré-aquecimento para voar para a Europa. Eu acho que ali me preparou para poder ir para fora. Ô, Ana, estamos chegando no aeroporto já, mas antes da gente embarcar, você levantou uma questão aqui que eu fiquei curioso. Em relação aos tipos de treino. Como é que era? Como que você via os treinos lá em Blumenau, depois aqui em São Paulo? É a diferença de horário, do tipo de exercício? Como é que era essa diferença que você destaca? Eu acho que a gente tinha um preparo físico muito legal aqui em Blumenau, fazia um trabalho físico muito bom, todo um processo durante o ano inteiro, né? Um cronograma legal. Então, o treino aqui já era super forte. Lá o que mudou foi realmente a disponibilidade de estar para o handebol 100%, né? Por mais que eu estivesse fazendo a faculdade lá, o resto do tempo era dedicado ao handebol. Então, a gente estudava muito vídeos. Aqui, o treinador Graciano trazia para a gente os vídeos prontos para análise. Então, ele orientava a gente da forma de analisar as outras equipes e tudo mais. Em São Paulo, a gente acabava fazendo isso sozinha. Tinha também, né? O professor trazia essas informações, mas lá a gente acabava... Era mais uma imersão, era uma imersão maior do que era. Aqui eu morava em casa, né? Então eu ia treinar, voltava para casa, vivia meu mundo. E lá não, lá foi uma imersão no handebol. Em questão de qualidade de treino, nada disso mudou muito, né? Mas assim, realmente a dedicação e a entrega que eu comecei a realmente fazer ao handebol foi em São Paulo. E os campeonatos que eram mais fortes, né? São Paulo tem um campeonato mais forte do que Santa Catarina tinha na época. E a frequência de jogos também é maior aqui, Sim, com certeza. sim, que faz toda a diferença. Ô, Ana, você chegou a concluir a faculdade aqui em São Bernardo ou não? Como é que foi? Eu fiz 3 anos. Eu fiz 3 anos de educação física. Mas aqueles 3 anos de educação física, eu tinha absoluta certeza que não era aquilo ali que eu queria para minha vida. Eu não terminei, porque desde a época eu já sabia que não era com o esporte que eu ia trabalhar. Não sabia com o quê, mas eu já sabia. Eu não queria ser treinadora, eu não queria ser personal trainer, eu não queria ser nutricionista, eu não queria ser fisioterapeuta. Nada disso fazia os meus olhos brilharem na época. Então, desde lá, eu já sei que eu não sabia. No 3º ano, eu acabei indo para fora. Então, lá fora, mesmo que eu quisesse terminar, eu não teria conseguido. Eu teria que ter pausado a faculdade para isso. Pausei a faculdade com a ideia de repente, quando voltar, continuar fazendo. Mas não foi o que aconteceu. Quando eu voltei, me meti na administração e hoje eu sou uma apaixonada por gestão empresarial, gestão de tempo, gestão de rotina. Enfim, nada a ver com handebol, né? Mas eu já tinha certeza desde então. Eu coloquei esse ponto porque as pessoas sempre perguntam aqui pra gente, né, em relação, por exemplo, à sequência dos estudos, né? É muito importante a gente estar ali treinando, praticando, jogando, estando num clube que tem um processo ali organizado, mas a gente também tem que, não podemos esquecer dos nossos estudos, e a galera sempre pergunta, né, em relação a bolsas de estudos, né, como se os clubes oferecem. Então, Aqui, hoje, a maioria eu dos não clubes... sei como é que Pode são falar. em outros clubes, né? Mas a prioridade do meu pai em permitir que eu saísse de casa, em permitir que eu continuasse o handebol, foi não parar o estudo. Então, aqui em Blumenau, a gente já tinha bolsa de estudos. Então, eu comecei, na verdade, a faculdade de Educação Física aqui. Nós já tínhamos essa possibilidade. Eu acho que isso é essencial na vida do atleta. Não dá para simplesmente dizer que não, né? E quando eu cheguei em São Paulo, a própria Metodista né, uma universidade. Então, acabei dando continuidade lá. Então, eu só poderia escolher times que me oferecessem o estudo. E eu acho que naquela época, eu não sei como é que está hoje, mas acho que naquela época a maioria já oferecia. Porque não tem como deixar de estudar, né? Quando acabar a carreira do handebol, tu vai fazer o quê se não tem estudo? Se tu não deu continuidade no teu estudo? Então, é primordial. Hoje, se os meus filhos quiserem jogar, continuar a carreira em qualquer coisa, a prioridade são os estudos. Eu realmente só parei os estudos porque fui para a Europa. Então, lá até tu aprender a língua, até tu conseguir
eu acabei parando nesses 8 anos que eu fiquei na Europa de estudar. Mas quando eu voltei, eu já me engatei com a faculdade, já finalizei a faculdade, hoje eu sou pós-graduada e pretendo continuar. Agora que eu tô com os filhos um pouquinho maior, é que eu tô querendo voltar a estudar. Até então, com filho pequeno não adianta, tu tem que dedicar a maior parte do teu tempo e da energia com eles, né? Ainda mais com empresa, a gente tem a nossa empresa. E aí, agora eu quero voltar a estudar, fazer um mestrado, de repente, até seguir em frente. Mas tem que ter. Muito importante. As considerações da Ana é muito importante. A gente sempre fala aqui para os nossos alunos que são os mais novos, né? De estar sempre estudando, sempre estar se aprimorando, né? Tentar conciliar ali o handball com a faculdade. A maioria aqui dos clubes no Brasil hoje já tem essa infraestrutura de ofertar, né, a faculdade, a graduação, e facilmente você consegue aí realmente achar um curso que você faça seus olhinhos brilharem, igual a Ana falou, né? Não necessariamente só educação física. Exatamente. Ana, chegamos, então, vamos embarcar, né? Vamos para Macedônia. Bora. Como é que foi lá esse mundo? Ai, sair daqui do Brasil, Macedônia, língua diferente, outra cultura. Você era a única brasileira que estava lá nessa época, não foi? Eu era a única brasileira. Tinha, na verdade, o clube era na Macedônia, né? Na capital da Macedônia. Tinha eu de brasileira, tinha uma menina do Congo que tinha participado no Campeonato Mundial também em 2003, foi contratada no mesmo momento. E tinha 3 ou 4 meninas da Macedônia. Todas as outras eram russas, inclusive o treinador. Russas não, ucranianas, inclusive o treinador. Não. Então foi um choque total de cultura, de forma de treinamento, porque até então aqui no Brasil, tu ia para a escola de manhã, fazia o que tinha para fazer à tarde, ia treinar à noite, voltava para casa, era muito mais tranquilo, né? Lá não, é treino de manhã e à tarde, pré-temporada tem treino de madrugada, de manhã e à tarde. Então, assim, é um choque gigante na carga de treinamento, fora a cultura do país, que é outra língua, outra forma de viver, outra comida, né? É tudo completamente diferente. Então, no começo, quando eu cheguei aqui, eu fui sempre a principal jogadora do time, né? Eu sempre era... Todo mundo jogava para mim, para eu fazer gol. Quando eu cheguei lá, eu só era mais uma boa dentro de um time cheio de gente boa, né? Não que aqui as outras não fossem boas, mas lá era todo mundo, imagina, campeão da Liga dos Campeões naquele ano. Tu imagina a qualidade que precisava ter, né? Então, eu demorei um monte para me adaptar, foi bem complicada a adaptação, a forma que as meninas se lidavam com a gente, porque eu estava aprendendo macedônico, as gurias vinham falar russo comigo, né? O treinador, assim, no Brasil a gente comemora, faz gol, né? Vai lá, ri, sai correndo, abre o braço, faz festa. Cara, querida, comemorou, volta pro banco. Como assim voltar pro banco? Eu fiz o gol. Não, o gol é o mínimo que tu tem que fazer. É o mínimo. Tu não precisa comemorar o gol. Vem pro banco, senta aqui, descansa, te acalma, depois tu volta pro jogo. Então, assim, para mim foi muito grande esse choque, né? Essa forma de treinar, essa forma de jogar, essa forma de lidar com tudo. Foi um choque bem grande, mas foi legal. Posso dizer que foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Devo muito a esse clube que realmente me chacoalhou para o handebol. Assim, falou, vem cá, vamos jogar de verdade. E quanto tempo você ficou lá? 6 anos. Eu joguei 6 temporadas pelo Cometon. Nós, no primeiro ano, naquele primeiro ano que eu fiz, que eu joguei com eles, a gente foi vice-campeão campeões da Champions League. Então, já chegando, jogando com Anja Andersen, com aquelas fodásticas todas. Então, foi muito legal. A gente ganhou, inclusive, do time da Dani, do Ripo, na semifinal, naquela temporada. E acabou indo para a final com o Schlagelsen na primeira temporada. E acabamos perdendo. O Schlagelsen era muito mais forte do que a gente. Acabamos perdendo, mas foi muito legal. E a comida, como que era lá? Dia a dia? Como que se virava? Cara, eu sempre me virei, né? Então, assim, aprendi a falar o básico e fazia comida em casa. O clube dava uma refeição também num restaurante lá perto. Então, era muito diferente, porque toda comida é diferente. Hoje eu tô acostumada. Eu casei com um macedônico, né? Hoje a minha sogra vem visitar uma vez por ano. Então, ela tá aqui, por exemplo, fazendo almoço agora para mim. Então, assim, hoje eu me acostumei com isso. É uma delícia a comida deles, mas no começo é diferente, porque aqui a gente está acostumada, né? Carboidrato, proteína, saladinha, sei lá, arroz, feijão, uma carne, uma salada.
E lá, sei lá, é tudo diferente. A comida deles é uma delícia, mas é bem diferente. Ó, a Paty tá falando, é uma delícia. A Paty conhece, né, Paty? Todas as comidas da minha sogra. Dá um exemplo aí de comida, agora eu fiquei curioso. É mais ou menos o quê? Tem alguma coisa parecida? Cara, tradicional, assim, eles têm é um feijão branco assado no forno em travessa de barro. Isso é bem tradicional deles lá. Eles têm a pastermalha, é o nome, é tipo uma pizza em formato de barco, só que o recheio é carne suína temperada com ovo. Essa é a minha preferida, adoro. Enfim, tem o arroz com espinafre, e aí eles comem aquilo com iogurte natural. É bem gostoso também. Enfim, tem várias. Quem me acompanha no Instagram, volta e meia, eu coloco lá as comidas da minha sogra. E sei cozinhar também, adoro fazer a comida deles, porque eu tenho, como o pai é de lá, eu faço questão que os meus filhos não percam toda essa parte cultural da família do pai, né? Tanto a língua, os dois já falam a língua macedônica, quanto a comida. Então, todos os feriados que tem lá, por exemplo, o Natal aqui é 25 de dezembro, o Natal dos macedônicos, dos ortodoxos, é em 7 de janeiro. Então, eu faço o nosso Natal e faço o Natal da Macedônia aqui em casa, faço toda a tradição da moeda dentro do pão. Enfim, tem bastante coisa legal. Tem bastante história aí nessa função do casamento com gringo. Que demais. Quem não tá seguindo a Ana, vai lá, já segue, já vê as receitinhas que ela vai colocar lá, e daqui a pouco, depois da entrevista, ela vai colocar. E ela vai colocar também depois o prato do dia de hoje, que a sogrinha fez com muito carinho aí. Prometo, vou colocar hoje o prato do dia. Ô, Ana, você estava na Macedônia, chegou 6 temporadas, ganhou a Champions League. Como é que foi para você essa questão tipo, de estar ali jogando realmente no altíssimo nível do handebol mundial, né? E estar com atletas que a gente via, se encontrava no Mundial, que a gente via alguns jogos, né? Como é que foi para você estar com essas atletas? Realmente elas são acessíveis, não são acessíveis? Como é que é essa questão? O fato também de você ser uma brasileira, como é que foi para Tinha um você? certo preconceito com a gente do Brasil, era nítido assim, e muito preconceito com a menina do Congo por ser negra. Todo mundo achava que a brasileira era ela, porque ela era negra. Então ela sofreu muito, assim. Eu acompanhei casos de as meninas no treino, suadas, as meninas da Ucrânia chegar e fazer assim nela, para saber se a cor dela saía quando ela transpirava. Então era ridículo de ver, sabe? Eu sofri alguns preconceitos também, mas eu fui uma pessoa sempre muito adaptável a tudo, né? As ucranianas, as russas eram fechadas, eu dava um jeito de chegar nelas. Porque eu tinha essa vontade de aprender, de ter contato, de conversar com elas, de saber como é que é. Então, assim, logo no começo eu já conquistei todo mundo, né? Eu tinha aquele negócio de, ai, é brasileira, tal, ai, é pior do que a gente, não sei. A gente se sente assim, não sei se realmente era, né? Mas foi muito legal ter conseguido chegar até elas e aprender tudo que eu aprendi com elas. Tinha umas que tu olhava assim e falava, meu Deus, quando é que eu vou conseguir fazer o que essa mulher faz? Tinha uma menina do meu time, inclusive ela entrou agora aqui há pouco, e eu não sei se ela continua assistindo. Olga Buyanova. Ela tinha um problema no quadril, ela corria manca. Ela só jogava ataque. Aquela bicha era virada. Eu não sei como, assim, ó, os gols que ela fazia, as assistências que ela dava, eu babava nela. Eu ficava babando nela. E ela jogou comigo por uns bons anos ali ainda. Eu acho que eu saí do Cometel, ela jogou ainda um tempo e depois acabou parando. Mas é muito legal, é muito legal. Foi muito gostoso ter tido todo esse aprendizado. Que show. Ô, Ana, mais uma pergunta que nossa galera leva na esportiva. Qual foi o lado bom e o lado ruim que você viveu no handball? Cara, eu acho que teve tanta coisa boa nessa vida com o handebol. Até hoje eu desfruto de tudo que o handebol trouxe de positivo para mim. Desde da forma como eu levo a vida, o foco naquilo que eu faço, a minha organização, a minha disciplina com aquilo que eu me predisponho a fazer, todas as amizades que o handebol me trouxe, o marido, filhos, enfim, toda a cultura de viagens, né? A gente viajava muito
jogando a Champions League. Querendo ou não, tu conhece outros países, outras culturas. Eu sou uma viciada em viagens. Então, assim, depois que eu parei de jogar, eu continuei viajando. Eu trouxe essa cultura para o marido. Sempre que dá, a gente consegue sair, viajar, para conhecer, para entender como é que é fora. Eu morei na Turquia. A Turquia é aquele negócio daquele preconceito pela religião muçulmana, terrorismo, aquele negócio todo. Até esses dias eu estava conversando com meu pai. Foi o melhor lugar que eu passei na minha vida. Hoje, se tivesse que voltar para morar, voltar para visitar, eu voltaria lá. A gente não volta em lugares que a gente já passou, né? Até porque gasta uma grana, né? Então, assim, dificilmente tu volta no lugar que tu já passou. Ali é um lugar que eu faria questão de voltar. E se eu tivesse oportunidade, eu moraria lá de novo. Eu nunca fui tão bem acolhida na minha vida quanto na Turquia. Então... Caramba, marcou tanto assim. Então, assim, lá do... Me conta que aspecto. Perdão, pode falar. Não, pode continuar, continua. Então, assim, comparando a tudo de positivo e de lindo e de perfeito que eu tive na minha vida, no handebol, eu não consigo te trazer nada negativo, entendeu? Teve uns perrengues, teve, assim, coisa que a gente passa, mas acho que é tão insignificante perto daquilo tudo que tu passa numa carreira que não tem o que dizer, sinceramente. Boa, isso aí. Ana, e da Macedônia, que já foi assim uma carreira sensacional no clube, você fez história brasileira, ganhou títulos, e aí você teve a oportunidade de jogar logo em sequência, foi na Turquia, certo? Isso, logo depois eu fui para a Turquia, joguei lá uma temporada, joguei com uma central que para mim foi uma das melhores centrais que eu já joguei até hoje, ela se chama Yeliz Özel, ela é turca mesmo, ela jogou no Kometal comigo esses 6 anos. E lá, quando eu voltei para a Turquia, ela foi para a Turquia também. Quando eu fui para a Turquia, ela voltou para a Turquia também. E ela jogava num time contra. Então, assim, era um desafio. Era eu contra ela, sendo que eu sempre via ela muito acima de mim. Mas era tão gostoso jogar, porque, assim, eles me davam toda... Eu voltei a jogar como eu jogava no Brasil, com aquela liberdade de fazer, por exemplo, o que eu queria em quadra, né? Não era tão engessado quanto no clube Kometal. Então, assim, eu posso te dizer que eu fui muito feliz jogando na Turquia. O Brasil tem uma visão muito ruim da Turquia, né? Uma visão muito negativa no sentido de não ser um handebol tão bom. E eu te digo que é um handebol muito legal, muito, muito forte. Eles realmente não investem tanto para chegar em Liga dos Campeões e tudo mais. A gente jogou a Copa IHF naquele ano. Mas é um handebol bem, bem bacana que tem lá, tá? Foi uma experiência, assim, incrível na minha vida. Tem de comida boa lá na Turquia? Oi? O que tem de comida boa lá na Turquia? Ai, tudo! Eu não tenho... Não tem comida ruim para mim. Eu adoro provar comida de fora. Tudo que é comida nova eu provo mesmo. Eu não tenho problema. Lá na Turquia, meu Deus, tudo. Tu anda naquelas ruas, aqueles doner, né? Que eles chamam, aqui no Brasil chama doner. Lá se chama gyro, se eu não me engano. E tudo. Eu adorava toda a comida deles. Foi muito interessante que lá, por exemplo, eu morei no lado asiático, né? O lado asiático é mais parecido com o lado, com a nossa vivência de hoje, da Europa em si. Só que tem a Istambul do lado europeu, que é muito forte religiosamente, né? Lá não se vende álcool. Tu vai visitar Istambul, centro de Istambul, no lado europeu, tu não encontra uma cervejinha para tomar, entende? Não encontra carne de porco. Então, assim, é tudo muito diferente, é tudo muito interessante. Eu era apaixonada por essa enxoval de cultura que a gente leva, enxurrada de cultura que a gente leva morando fora. Então, foi bem legal. Demais. A gente já vai voltar para a Turquia, mas antes tem uma pergunta aqui da Paty. Qual foi o jogo que você não esquece porque te marcou? Eu acho que a final da Liga dos Campeões foi tu chegar na Liga dos Campeões realmente é muito alto nível, é muito fera, assim, então tu se sente muito grande, não sei. Na época, né, não tinha muita brasileira que chegava até a tal ponto. Acho que a Dani tinha sido campeã da Liga dos Campeões na época com o Ipo. Mas acho que jogo mesmo, que eu curti jogando e que eu me lavei fazendo gol, foi na Turquia, na final da Liga Turca, que eu fiz 18 gols em cima do time da Yeliz Özel. Ela olhava para mim e ela fazia: o que está acontecendo contigo, criatura? Eu fazia gol de costas, por baixo da perna. Eu acho que esse foi um jogo muito especial para mim, porque foi um negócio assim...
eu curti jogar aquele jogo. Era uma final, tava todo mundo nervoso, todo mundo tenso, a gente deu uma lavada no time delas. E eu fiz gol, quando eu olhei a súmula, assim, eu falei, não é possível, 18 gols, da onde é que saiu tanto? Fazia gol de costa, de cima, de baixo, foi muito legal. Foi um jogo que eu curti muito jogar. Não foi o mais importante da minha vida, mas foi um jogo que eu lembro com muito carinho, assim. E aqui no Brasil, em Blumenau, em São Bernardo? A final dos Jogos Abertos contra a Concórdia aqui em 2001, 2000, eu acho que foi. A gente estava no grupo com Concórdia, perdeu o jogo, o último jogo do grupo, ficou em segundo colocado no grupo. Aí foi para a semifinal e chegou na final, a gente estava com elas de novo. Eu tinha jogado muito mal naquele outro jogo. E aí era o treinador Graciano me consolando e vamos lá, e acontece, vamos analisar o que a gente fez de errado e tal. E eu detonei naquele jogo e a gente foi campeão do JASC, dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Então, eu acho que do Brasil, aquele foi um jogo muito especial, assim. Legal. Ô, Ana, eu vou avançar um pouquinho, mas eu vou voltar depois à Turquia ainda. Tá, Eu tenho mais uma pergunta. tá. Hoje, no Brasil, a gente tem visto aí nos últimos 5, 6, 7 anos uma febre muito gratificante em relação ao handball master, né? A galera que jogou durante muitos anos, né? E tá voltando à prática da modalidade, né? E ali com regras adaptadas, com torneios pontuais em alguns estados, né? Mas é um movimento que está dando super certo, que a galera realmente está aderindo, está voltando, e isso é muito legal, porque a gente tem muitos atletas aí com uma carreira incrível e que pode estar voltando aí para estar contribuindo ainda mais com a modalidade, né? Na versão agora do Master também. Você pensa em jogar? Como é que é aí? Como é que tá a sua carreira em relação a isso? Tu sabes que todo mundo me faz essa pergunta, né? Depois que eu parei de jogar, se eu sinto saudade, se eu tenho vontade. Zero. Eu não tenho vontade nenhuma de jogar. Eu fui convidada pela Taíra. Sério? Eu não sei se tu lembra da Taíra. Ela jogava também no Nossa. Metodista comigo. Adoro ela. Ela me convidou para jogar o Master. Eu não tenho vontade nenhuma de voltar a treinar. Eu não tenho vontade nenhuma de voltar a jogar. Nem de brincadeira. Nunca mais peguei uma bola de handebol na minha mão. Eu não tenho vontade. Foi tão intenso. Foi tão intenso, foi tão forte, foi uma entrega tão verdadeira, assim, não que os outros não se entreguem, mas assim, eu me entreguei tanto aquilo que no final eu prometi para mim que o momento que eu olhasse no relógio do jogo, do treino e ficasse, ai meu Deus, esse treino não acaba, ai meu Deus, esse jogo não acaba, eu ia parar de jogar. Tanto que eu parei de jogar com 28 anos. Chegou um momento em que eu não aguentava mais treinar sábado, domingo, feriado, segunda, terça, quarta, que de fazer jogo, 2, 3, 4, 5 jogos por semana. Não ter tempo de respirar. Enquanto toda a família estava aqui comemorando o Natal, eu estava treinando 3 vezes por dia. Ano Novo, Natal, isso, enfim, tudo. Todos os feriados a gente treinava. Aquilo foi tão forte para mim, foi tão intenso, que eu acabei saindo tão bem resolvida do handebol que eu não sinto saudade. Eu tenho muita vontade, por exemplo, eu tenho muita saudade daqueles momentos com as meninas, né? De juntar, fazer festa, brincar, aquelas viagens que a gente fazia, ônibus, avião, Kombi, aquela que, né? Tudo tem uma história muito gostosa. Tenho saudade disso ali. Eu acho que aquilo ali, quando eu lembro, me enche o coração, assim. Mas de jogar, não tenho mais vontade. Acompanho, até porque volta e meia sou chamada a fazer comentários, né, esportivos ali nas Olimpíadas. Mas, assim, não é uma coisa que eu tenho vontade de jogar. Eu sou uma admiradora hoje. Eu sou uma fanática em assistir. Assim, assisto feminino, masculino, mas eu não tenho vontade de jogar, não. Então, apoio se tiver Master, eu vou assistir. Enfim, ajudo a fazer anúncio pro pessoal para divulgar, mas não jogar, acho que não quero mais. E como é que foi depois da Turquia? Como é que foi o quê? Depois da Turquia? Depois da Turquia, eu fui para a Hungria. Então, eu cheguei lá como a irmã, a Ana, né? A Ana Amorim, cheguei lá com, né? Só que quando eu cheguei, a Duda jogava no Győr, que é na Hungria. Então, eu deixei de ser a Ana Amorim para ser a irmã da Duda Amorim, né? Então, foi muito legal, porque, querendo ou não, o pontapé inicial da carreira da Duda, eu tenho orgulho em falar, claro, que fui eu que dei, né? Não fui eu que dei, mas assim, incentivei de alguma forma que ela começasse. E hoje ela está aí brilhando, né? Até hoje em altíssimo nível, qualidade. Então, foi muito gostoso. Joguei contra o time dela várias vezes e aí me botavam bem para marcar ela, assim, sabe? E aí tu tem aquele negócio da rivalidade de que, ok, é o melhor time da Hungria,
A gente jogava com aquela sensação de, ok, a gente tem que tentar vencer o Győr, porque é um timão e, meu Deus, imagina. E aí eles me botavam contra minha irmã. Tu quer pegar ela forte, porque a bicha joga, né? Que nem... É difícil marcar a Duda. E ainda tu ter o cuidado para não machucar, né? Porque querendo ou não, quando é uma outra pessoa, tu não tem essa... Tu vai na força, tu vai para fazer a falta. Mas quando é tua irmã, é diferente. Então, tinha um certo cuidado. Foi legal também. Foi mais engessado. Eu voltei a ter aquela sensação da Macedônia, de tem que ser jogado desse jeito. Não tinha aquela liberdade de tu criar um negócio. E foi ali que, naquele ano, eu casei. Então, acabou mudando um pouquinho o foco da minha vida esportiva. Quando eu olhava para o relógio, eu já não curtia mais. Acabei parando justamente para parar enquanto eu estava em alto nível. Não deixar de cair primeiro para depois parar. Você aposentou, então, na Hungria? Me aposentei. Não, na verdade, eu voltei para o Brasil no final da temporada da Hungria. Isso era em maio. E aí, joguei ainda a última temporada aqui no Brasil. Joguei uma última liga aqui no Brasil, no time de Blumenau, para fazer o fechamento da carreira com chave de ouro. Que demais. O maridão tá aí ou não? Quem? O maridão tá aí? Ele chegou agora do trabalho e se jogou na piscina. Foi pra piscina. Eu falei que quando eu tô fazendo live, ninguém entra aqui em casa. Então, ninguém pode entrar aqui. Ele foi lá para fora. E as crianças também tá aí ou não? As crianças estão na escola, Isabela. Os dois começam cedinho e aí às 4 horas a gente busca eles, 4 e pouquinho a gente busca eles e aí começa o terceiro turno, né? A função mãe, que eu me entrego totalmente, me dedico totalmente, mas aí é um momento com eles. Por isso que eu te falei que eu prefiro esse horário, a live, do que às 7 da noite, 8 da noite. Por mais que a minha sogra esteja aqui, me ajudaria, mas assim, esse horário eu me entrego para eles mesmo. Que demais. Ana, nós tivemos muitos convidados aqui também que tiveram ali pararam de realmente jogar, né? E não continuaram jogando. Às vezes até vai com a galera, se encontra, bate uma bolinha ali, mas não tem mais aquele compromisso, né, que teve lá ao longo da carreira. Como é que foi para você? Então, pelo que você falou, foi bem tranquilo, então, essa questão de parar com o handball, de dar aquela rotina de treino. Se ficou alguma coisa assim que você queria, tipo, puta, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria voltado, né, em algum jogo. Faltou alguma coisa que faltou um detalhe para você concluir sua carreira ou não? Quando eu estava jogando na Hungria, eu recebi uma proposta para ir para a França, uma proposta muito legal. E eu acabei não aceitando justamente porque eu estava mais a fim de parar mesmo, sabe? Hoje eu acho que eu me arrependo. Eu adoraria ter morado na França, aprendido francês. Eu acho que eu teria me dado muito bem lá também com o handebol francês. Eu acho um handebol muito bacana. E fora que, né, a primeira língua do mundo é o francês, oficialmente. Adoraria ter aprendido, enfim. Eu acho que se eu me arrependo de alguma coisa é isso aí, de não ter ido jogar na França naquele momento. Mas enfim, estava finalizando a carreira de uma forma muito tranquila. Nunca é fácil dizer, ok, parei de jogar. Para mim foi difícil, porque eu não sabia fazer mais nada, né? Era aquilo ali que eu sabia fazer e ponto final. Então, eu nunca parei para dizer, ai, meu Deus, esse é meu último treino, esse é meu último jogo. Eu não me preparei nesse sentido. Então, foi difícil para mim dizer, ok, agora eu vou pendurar a chuteira. Então, foi difícil, mas eu estava bem resolvida com aquilo ali. Eu acho que foi mais o medo de saber o que eu ia encontrar no pós-carreira do que, né, de me arrepender de parar de jogar. Eu acho que não me arrependo, não. A única coisa que eu me arrependo é não ter ido para a França mesmo. Entendi. Ana, você teve uma participação incrível agora nos Jogos Olímpicos, né? Que você fez o comentário dos jogos, né? Aquela loucura, fuso horário, e você escapava lá, ia dar uns treininhos, depois voltava, aquela loucura toda, né? Queria que você me contasse como é que foi aí a sua participação, como é que foi para você vivenciar o espírito olímpico, né? É muito gratificante, assim, a gente tem grandes passagens, a gente foi para o Rio de Janeiro 2016 e realmente é incrível. Eu queria que você falasse como é que foi a sua experiência de estar vivendo o handball do outro lado. Eu sempre digo que na minha carreira esportiva eu tenho 3 Olimpíadas, né? Sempre brinco dessa forma, porque realmente eu sinto dessa forma. Eu, quando fui atleta, eu não lembro de mais nada além do quarto, lá onde a gente ficou na Olimpíada, dos momentos em que a gente assistia aos vídeos, da entrada da quadra e da quadra. É o que eu lembro.
tá? Pra te ser bem sincera, a gente era tão focada, eu era tão focada que eu não lembro mais nada. E a gente, por ser atleta, tu acaba não vivenciando e curtindo aquele clima olímpico. Quando eu entrei no Coisa Olímpica, como é que é o nome? Ai, meu Deus, no Rio Na de Vila Janeiro. Olímpica? Na Vila Olímpica. Quando eu Na... entrei na... Gente, aquilo é um clima sensacional. Aquele monte de loja, aquele monte de gente passeando com crachá. Era atleta aqui tirando foto. Era, sei lá, eu não sei te explicar. O crachá que eu tinha me dava acesso a absolutamente tudo. Eu só não fui ver o atletismo, eu acho. Eu fui ver o Phelps, eu fui ver o Nadal, eu fui ver... Então, assim, eu curti a Olimpíada do lado de fora, mas, assim, eu não sei te explicar. Poder fazer os comentários da Olimpíada dentro do ginásio, aquilo fervia no Rio de Janeiro, né? Aquilo ela lotava, não dava para entrar, assim, junto com o pessoal da televisão, da Globo. Pô, o Alex Escobar é sensacional, ele me deixou super à vontade. Então, assim, comentar aquilo ali, naquela dinâmica, com a minha irmã dentro de quadra, eu acho que foi a melhor Olimpíada da minha vida. Foi muito massa, foi muito massa. Agora, no de Tóquio, eu fiquei no Rio, na verdade, eu não fui até Tóquio. Então, já se perde um pouquinho essa questão dessa ambientalização, né? Desse clima gostoso. Estava em plena pandemia, né? Então, a gente não podia ficar indo para os estúdios para assistir tudo junto com a galera, que nem a gente ficava nos estúdios do Rio de Janeiro em 2016. Então, foi um pouco diferente, até pelo fuso horário. Se eu não estivesse no Rio de Janeiro, eu não ia conseguir acompanhar, porque aqui eu tenho a vida normal de mãe, de empresária, então eu tenho que tocar a vida durante o dia. Eu não teria conseguido passar as noites inteiras acordadas como eu passava agora quando eu fui para o Rio, né, para Tóquio. Mas foi muito gostoso também, porque eu amo estar vivendo dentro do handebol, poder acompanhar quem está subindo, quem está descendo, o que aconteceu com tal fulano, com tal ciclano. Assim, eu adoro aquilo ali, então foi uma terceira Olimpíada muito bem vivida, muito bem aproveitada, muito bem curtida. Como é que foi essa questão do horário para você? Tá, tipo, você literalmente você ficou ali os 20 dias, 20 e poucos dias ali no Rio, tipo, largou a família, trabalho, empresa e os horários meio louco, e aí você tinha que acompanhar alguns outros jogos para você ter ali as pautas e tal. Como é que foi para você essa questão da adaptação aí? Eu sou uma pessoa 100% diurna. Eu à noite não presto. O dia que eu saio à noite, eu fico um caco no dia seguinte, eu não presto, entendeu? Então, para mim, eu cheguei lá sem fazer qualquer adaptação, né, para acompanhar a noite. Então, eu aproveitava os dias livres durante o dia para poder tentar fazer cochilos para aguentar a noite. Então, foi bem diferente. A empresa eu deixei em boas mãos, o marido e o sócio cuidam super bem. O que eu tinha que fazer, eu acabava fazendo online, que já é minha parte, né, fazer online. Os filhos estavam com a minha mãe e com o meu marido, então eu tenho a certeza que estavam super bem cuidados, não precisei me preocupar com eles. As diretoras da escola me mandavam mensagem, aqui, mandavam fotinho e tal, então deixava o coração de mãe sossegado, né? Mas foi muito gostoso, assim, eu chegava às 5 da manhã do estúdio, cara, eu só queria dormir, eu colocava aquele não me incomode na porta. Aproveitei para dormir. As manhãs eu acabava dormindo, porque eu não tenho paciência, não tenho saco, não tenho energia para ficar de madrugada acordada. Sou péssima para isso. Mas foi legal, foi legal. Ô, Ana, qual foi o maior, os diferenciais que te levaram a ter essa carreira de sucesso como jogadora? Os diferenciais, bom, não tem como fugir. Da Ana que falou, meu, Não tem como fugir. É meio clichê, mas é o que é. É o foco. Tu saber o que tu quer. Eu quero fazer isso ali. É tu focar nisso ali e quando você foca em uma coisa, você abre mão de muitas outras, né? Você faz a escolha por certa coisa e todas as outras você acaba deixando em segundo plano. E para mim foi muito nítido isso. Deixei estudo, deixei amigos, deixei família, deixei um monte de coisa para trás para me dedicar ao esporte. E sem dúvida nenhuma disciplina. E hoje a disciplina eu trago muito forte para minha vida. Eu me disponho a fazer 5 treinos por semana
eu faço 5 treinos por semana. Eu faço academia, faço para brincar, faço para ter a saúde, né, do corpo, da mente, enfim. Mas assim, eu faço aquilo ali. E se eu não for, eu fico incomodada. Aquilo ali me incomoda. Então, eu acho que foco e a disciplina de se manter, né, na ativa mesmo nos momentos em que a gente desanima, nos momentos em que a gente se perde mentalmente, se perde no meio da carreira. Eu acho que foram esses dois guias da minha carreira. E tecnicamente, ali dentro da quadra, quais eram os diferenciais? Falou, puta, vou jogar. Os adversários falam assim, nossa, vou jogar contra a Ana, meu Deus do céu, e agora? O que eu tenho que fazer para parar essa mulher? Não, repete a tua Quais pergunta são que falhou um pouquinho. Os diferenciais da Ana como jogadora dentro da quadra ali agora, né? O que as adversárias imaginavam assim, putz, vou jogar contra a Ana, nossa, e agora, meu? A Ana tem essa característica. Se pudesse definir uma característica sua jogando, eu falei assim, ah, meu, essa ação eu arrebentava, assim, não tinha para ninguém. Olha, eu não sei o que elas pensavam em si, mas eu sei que sempre se tinha uma atenção para jogar contra a Ana, né? Na época, sei lá, eu me considerava muito boa nos arremessos de fora. Tinha meninas que preparavam, sabiam preparar um bloqueio para eu arremessar. Então, assim, eu fazia gol doidado quando eu jogava aqui no Brasil, especialmente. Então, eu sempre tive o respeito com quem eu joguei, né? Tem gente que briga, o que a gente vê de briga, de gente que não se fala mais, porque na carreira esportiva fez isso, porque naquele jogo me bateu. Cara, tudo é dentro de quadra, adversário é diferente de ser inimigo. Eu tenho contato, não com todas, mas eu tenho um respeito e uma amizade até hoje por todas. Nunca levei, eu acho, se eu levei, eu não levei por esse lado, porrada de propósito. Alguém para me dizer, eu vou lá para machucar a Ana agora. Se eu levei de boa. Deixei rolar. Não fiquei magoada. Então, Faz amor. acho que tranquilo, assim, não sei. Se alguém teve, se pronuncia aí, né? Se alguém teve alguma coisa contra mim, que fale agora, porque eu não tenho nada contra ninguém, foi muito tranquilo, assim. Bem, realmente era jogo. Apanhei porque eu entrei demais na linha dos 9 metros. O treinador olhava para mim e falava: chuta de fora, chuta dos 9, chuta dos 10. Tu tá apanhando porque tu tá entrando lá. Eu fazia aquilo ali, ponto final. Então, nunca levei pro lado pessoal o negócio. Ô, Ana, antes da gente ir para as nossas considerações finais, estamos chegando aqui na reta final, eu tenho mais uma perguntinha. Como que você vê hoje o handball, né, em comparação na época que você estava jogando ainda? O que você vê assim, que mudou no jogo? Como que era antes? Hoje, como que está hoje? Como que você faz essa breve análise do jogo de handball? Tecnicamente, tu tá perguntando? Isso. Eu acho que tá bem mais dinâmico, né? Eu lembro que naquela época o que eu era muito boa era fazer passes a longa distância para ponta que acabava fazendo contra-ataque. Eu lembro muito assim de várias pontas em que eu servia fazendo essa assistência, porque tinha aquele momento da defesa muito forte, a goleira que pegava e pá, lança. Hoje em dia tu vê menos, na minha opinião, esses lançamentos simples de contra-ataque, a pessoa sozinha lá na frente faz o gol, né? Mudou essa questão do goleiro de linha, quando tá 1 a menos, na minha época não tinha isso, né? Então hoje o gol fica vazio, eu tenho um ranço disso aí. Eu não curto essa... Porque tu acaba tirando, Sério? sei lá, tu acaba tirando. Se a goleira do outro time faz um gol no meu time, porque o meu time tá sem goleira, cara, sei lá, dá um desânimo, desmotiva. Eu acho que, não sei, eu não gostei dessa parte aí. Mas, enfim, tá indo bem, é uma outra dinâmica, né? É um outro jogo. Quem tá acostumado a jogar é legal. Pra gente que tava acostumado de outra forma, pra mim é estranho. Então, eu acho que é isso, assim, hoje em dia. Fala. Você é a primeira que eu escuto falar sobre isso. Ninguém nunca falou assim que dói o coração quando vê um lance, um gol desse. O handebol em si é muito técnica e muito tática. O esporte em geral, né? Mas um fator determinante que tu pode ver em qualquer momento de agora a gente teve aí o europeu masculino para acompanhar. O fator determinante de um jogo tá aqui. Se em algum momento do jogo tu pode ser o melhor do mundo, em algum momento tu erra uma bola e tu acaba levando um contra-ataque em qualquer coisa porque tu errou aquela bola, tu tem que ser muito bem preparado emocionalmente para não sentir. Mas é naquele mínimo erro, naquele mínimo segundo de jogo
que a gente perde o jogo. Eu errando um gol daquele, tomando o gol atrás, faz com que as outras meninas percam confiança também. Putz, olha, entendeu? É uma fração de segundo, tá aqui na cabeça de cada uma, só que influencia na hora de quadro. Tu pode ver com todos os times que tu joga, todas as semifinais e finais, por que que o Brasil hoje não consegue chegar tão à frente? Aqui, a gente tem muita qualidade técnica, a gente tem muita qualidade tática, a gente tem jogadora boa pra caramba nesse Brasil, jogando em liga europeia, fazendo o que quer lá fora, só que chega na hora, eu não sei dizer o porquê, mas assim, não é questão de treinador, eu acho que o Morten trouxe muito isso, de vivenciar o handebol e de dizer para as gurias, vocês podem, vamos porque dá. Cara, isso emocionalmente, mentalmente, traz outro perfil na hora de entrar no jogo, traz outra, enfim, não sei nem explicar. Eu vou chamar minha psicóloga para explicar isso, mas é muito... Mas faz diferença, tá? Faz diferença. Então, eu acho que esse negócio dos ficar sem o goleiro me remete a momentos em que eu errava e tomava um gol de contra-ataque lá atrás, por exemplo, e que desanimava o time inteiro. Eu acho que mais ou menos é isso. Entendi. Ô, Ana, estamos chegando aqui na reta final. Eu queria, antes de eu te agradecer, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão acompanhando a gente, que vão acompanhar depois, a galera que está começando o handball, iniciando a sua prática, a galera que já joga e está buscando uma carreira, né? Uma mensagem aí para a galera do handball. Queria que você deixasse, depois eu vou deixar mais considerações com você. Olha, a questão do seguir carreira é muito tu ter essa clareza do que você quer, né? Então, assim, eu quero seguir carreira, mas meu pai não deixa, mais não tem dinheiro, mais eu não tenho tênis, mais. A partir do momento que tu quer, tu tem que juntar tudo que tu tem de recurso e de apoio e seguir, né? Foi o que eu falei antes, ter a clareza do que se quer, colocar ali a tua meta, o teu foco em cima daquilo ali, treinar e acreditar, porque a gente acredita pouco, né? A gente acha que ser da seleção brasileira, ser campeã da Liga dos Campeões, participar de uma Olimpíada é coisa de ET. E eu acho que o que me trouxe isso foi justamente ter o meu primeiro professor lá da escola, professor Fausto, que foi a minha inspiração. Ele me trouxe essa sensação de... Ele era capitão da seleção brasileira, ele foi para Atlanta em 96. E quando eu comecei a jogar, que se falava em seleção e tal, ele falava, você vai, você é boa, você vai para a seleção. E eu falava, para. E aí quando eu me dei conta que, olha, é o meu professor que está aqui, ele é gente da gente, entende? Então, muita gente pensa que é coisa de ET, que é coisa de gente fora do normal. Não é. Quem chega mais longe é porque se dedicou a ponto de abandonar muitas outras coisas que muita gente não quer abandonar e não quer pagar o preço, né? Para seguir aquela carreira. Então, é assim, põe a meta, foco, disciplina e acredita. E vai. Então, para dar certo tem que ser assim. Pode pegar qualquer atleta exponencial aí do mundo e ver a rotina da pessoa, e ver como é que ele organiza aquela rotina. Então, é profissionalismo mesmo, é levar a sério 100%. Que demais. Galera, e esse foi o nosso bate-papo com a handbolista Ana Amorim. Que demais, adorei conhecer um pouquinho da Ana, trajetória, carreira, a mãe Ana, a mãe empresária, a mãe jornalista. Que demais, queria te agradecer Ana, do fundo do coração, foi gratificante, foi emocionante, estou muito feliz, sempre aqui no bate-papo como handbolista, é muito legal, a gente se diverte bastante, aprende bastante. Queria te agradecer do fundo do coração por ter disponibilizado o seu, porque é o bem mais precioso que a gente tem para estar aqui compartilhando com a galera. Queria agradecer também a todo mundo que passou aqui várias perguntas, a galera que não teve que responder, depois eu mando lá para a Ana responder para vocês. Ana, obrigado do fundo do coração por Manda estar aqui com a gente. as perguntas no meu direct que eu respondo viu? depois. Quem perguntou e ficou sem resposta, manda as perguntas no meu direct que eu respondo assim que eu consigo. À noite eu já respondo. Show, Ana, obrigado, viu? Amei. Cara, eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer, uma alegria falar de handebol para mim. E, pô, quanta gente legal que passou aqui, né? Que veio escutar um pouquinho da nossa conversa. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou também, a quem fez pergunta, a quem participou. Muito legal e eu fico muito feliz de ser lembrada dessa forma. Fico muito honrada em poder fazer parte desse rol aí, desse monte de atleta e gente legal que tu já entrevistou, que eu tenho acompanhado.
Então, quero agradecer a você primeiro, a todo mundo que acompanhou e dizer que quem quiser me acompanhar, acompanha aqui no meu perfil também. Volta e meia, eu não tenho postado muito handebol, porque agora, né, teve o europeu, até postei, mas assim, eu compartilho um pouquinho da minha rotina, da minha vivência e traz muito daquilo que o esporte trouxe na minha vida. Então, muito bacana. Obrigada por todo mundo. Obrigada para ti também pelo convite. Adorei essa conversa animada. Show, obrigado, Ana. Valeu, galera. Obrigado. Uma ótima tarde para todo mundo. E quem não almoçou, vai almoçar e depois segue a Ana lá, que ela vai postar a fotinha do almoço da sogrinha, tá bom? Com certeza. Obrigado, gente. Obrigada, um beijo. Tchau, Tchau, beijo. tchau, até.